Hoje vamos revisitar um dos casos mais brutais de que há memória em Portugal e que ficou conhecido como a chacina dos portugueses na Praia do Futuro. Em agosto de 2001, Miguel Militão e os seus cúmplices mataram 6 empresários portugueses do ramo da construção civil. Quem é Miguel Militão? O que é feito dele e dos cúmplices passados mais de 20 anos sobre os infames acontecimentos? Luís Miguel Militão Guerreiro nasceu no Barreiro em 1970. Foi uma criança problemática na escola, sendo frequente os episódios de indisciplina, que continuaram pela vida adulta. Em 1988, com 18 anos, entrou para a Marinha por um curto período de tempo, mas saiu por insubordinação. O seu comportamento errático nunca lhe permitiu alcançar a estabilidade económica. Passou por vários empregos até que, em 1997, casou pela primeira vez. Mas o casamento durou apenas um ano. Durante o período em que foi casado, trabalhou na empresa do sogro, juntamente com a esposa. Com a morte do sogro, o jovem casal viu-se mergulhado em mais dívidas, situação que contribuiu para a separação. Após o divórcio, Luís Miguel entrou em depressão. Incapaz de manter o emprego, acabou por viver da ajuda dos amigos, sobretudo Tavares. Era assim que era conhecido António Correia Rodrigues Martins, que conheceu quando trabalhava na empresa do sogro. Luís Militão chegou a viver na casa da irmã de Tavares antes de rumar ao Brasil. A ida para o Brasil foi uma espécie de fuga para a frente, como o próprio admitiu. Viajou com 2.000 contos no bolso que o amigo Tavares lhe emprestou. Escolheu São Paulo como podia ter escolhido outro local qualquer, no Brasil, como o próprio reconheceu numa entrevista à RTP. Em conversas com pessoas num bar, decidiu viajar para Fortaleza por ser muito bonito. Instalou-se num pequeno hotel de Fortaleza onde ficou uns 15 dias. Os primeiros tempos em Fortaleza foram passados entre as praias e as noitadas em bares com garotas do programa, até que conheceu a segunda mulher, Maria Leandro, de 23 anos, que o levou à barraca onde foram cometidos os crimes, primeiro como cliente, mas depois acabou por investir 250 contos e alugou a barraca, juntamente com o cunhado, Cláudio, e renomeou a barraca como Vela Latina. Para trabalhar na Vela Latina, Cláudio e Luís Miguel contrataram Raimundo Martins da Silva e Leonardo Sousa dos Santos como empregados de mesa e José Jurandir Pereira Ferreira como segurança. Namorou com Maria Leandro cerca de 3 meses antes de casar. Depois do casamento, o casal foi viver para a favela Santa Teresinha, um local sem saneamento básico e onde a prostituição e o tráfico de droga são a céu aberto. Mais uma vez, os problemas financeiros regressaram para assombrar a vida de Luís Miguel. A barraca Vela Latina foi um fiasco como boate e como bar. Em meados de agosto de 2001, Luís Miguel Guerreiro viu-se obrigado a fechar a Vela Latina e a deixar a casa alugada que tinha na favela, juntamente com a mulher que estava agora grávida de 3 meses. Luís Miguel Guerreiro fugiu de Portugal para escapar às dívidas, mas passado pouco tempo estava outra vez mergulhado em dívidas no Brasil e desta vez com um filho a caminho. Como era habitual em Luís Miguel, procurou uma solução fácil para o problema. Um telefonema do amigo Tavares para saber como estava levou a uma conversa sobre a situação financeira do amigo. Sem qualquer sentimento de empatia pelo amigo que lhe tinha emprestado dinheiro e o tinha instalado na casa da irmã quando não tinha para onde ir, elaborou, juntamente com o cunhado, Cláudio, um plano para roubar o amigo Tavares. No início pretendia apenas raptar o amigo para extorquir dinheiro à família, mas rapidamente evoluiu para algo mais macabro. Passou a ligar todos os dias ao amigo Tavares para o convencer a viajar para Fortaleza, onde o esperavam oportunidades de negócio e mulheres. Convenceu o amigo, que trouxe mais 5 empresários: Vítor Manuel Martins, Joaquim Manuel Pestana da Costa, Joaquim Fernandes Martins, Joaquim da Silva Mendes e Manuel Joaquim Barros. De início o plano era simular um assalto, mas como os empresários conheciam Luís Miguel, decidiram que o melhor era assassinar os empresários. Desta forma escondiam os vestígios. Assim, enquanto os empresários portugueses paravam para viajar, Militão e os seus cúmplices escavavam uma cova no interior da barraca Vela Latina e disfarçavam como podiam a situação. Colocaram cortinas e subiram o preço da caipirinha de 1 para 10 reais para terem a certeza que ninguém ia lá. Os empresários portugueses saíram de Portugal no dia 11 de agosto de 2001 em direção a Pernambuco, onde fizeram escala. Depois seguiram para o aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, na madrugada do dia 12 de agosto, onde Miguel Militão estava à espera. Os empresários estavam cansados e queriam ir para o hotel, mas Militão insistiu que tinha uma festa preparada para os receber e lá os conseguiu convencer. Nesse dia, a dona da Vela Latina, que morava junto à barraca, a senhora Adelina, não estava.
Os empresários estranharam encontrar a barraca quase vazia, mas ainda assim estiveram a beber até altas horas. Quando decidiram regressar ao hotel, Luís Miguel Militão disse em voz alta: "É agora ou nunca." Os cúmplices sacaram das armas e amarraram os empresários juntamente com Militão, uma manobra de diversão para, de uma forma muito tosca, tentar ilibar Militão. Os empresários foram amarrados e trancados na casa de banho feminina, enquanto Militão foi para a casa de banho masculina. Os sequestradores, armados com facas, um revólver, cacetes e enxadas, ameaçaram os empresários roubando o dinheiro e os cartões. Luís Miguel Militão pegou nos cartões e foi tentar levantar o dinheiro. Ao confirmar os códigos, deu a ordem para executar os empresários. Primeiro foi Vítor Manuel Martins. Levaram-o para a cozinha com o pretexto de atender uma chamada de Militão. Depois, agrediram-o violentamente com uma paulada na nuca e lançaram-o ao buraco. Seguiu-se o amigo Tavares. O modus operandi foi o mesmo: a chamada e a agressão violenta. Seguiu-se Joaquim Pestana, executado da mesma maneira fria. Entretanto, os restantes, ao perceberem o que se estava a passar, começaram a gritar e a implorar dentro da casa de banho e foram assassinados a tiro e à paulada. Depois foram enterrados vivos na cova e cobertos com cimento. Depois disso, esperaram que Militão levantasse o dinheiro. Por volta das 6 da manhã, foram comemorar o êxito do plano, enquanto esperavam que uma casa de câmbio abrisse para trocar os escudos e os dólares para reais. Depois combinaram cada um seguir o seu caminho, mas antes, Raimundo, Leonardo e Jurandir deviam regressar à barraca e livrar-se dos pertences dos empresários. No dia seguinte, a esposa de Pestana ligou a Militão e este disse-lhe que os empresários estavam a descansar no hotel. Os indícios de que algo não estava bem foram-se acumulando. Primeiro, não deram entrada no hotel. Segundo, o guia que tinham contratado foi dispensado por um homem ao telefone. Os cartões continuaram a movimentar dinheiro em diversos locais do país. As famílias começaram a ligar a Militão, que continuou a inventar desculpas, até que chegou o dia do embarque. E os empresários não embarcaram. A partir daí, os empresários foram dados como desaparecidos. A polícia foi alertada e começou a investigar, e os mídias portugueses e brasileiros começaram a dar destaque à história. 12 dias foi o tempo que demorou desde o desaparecimento até ao desvendar do mistério. A pista que pôs os investigadores no caminho certo foram os depoimentos dos guias turísticos que estavam no aeroporto. Um deles disse que se lembrava de ter sido abordado por um português chamado Luís Miguel, que pretendia levá-los a uma festa. A partir daí, Luís Miguel passou a ser o principal suspeito. Durante esse período, Luís Miguel Militão não se coibiu de levantar dinheiro com os cartões dos empresários. Nessa altura ainda não se falava de assassinato, mas foi por pouco tempo. A investigação da polícia do Ceará chegou até Leonardo, que confessou o crime, mostrando-se arrependido. Leonardo disse, em depoimento, que o plano era atrair o grupo ao Brasil com um convite de férias, coisa que Luís Miguel se empenhou em fazer. Luís Miguel levaria os portugueses à festa na barraca e os seus comparsas iriam atacá-los quando estivessem vulneráveis. Com os 6 reféns, poderia pedir um resgate e pagar aos seus comparsas com o dinheiro que receberia. Depois do depoimento de Leonardo, as peças do puzzle encaixaram e o mistério foi desvendado. Luís Miguel, entretanto, pôs-se em fuga com a mulher e a família, mas foi reconhecido no estado do Maranhão e detido. A polícia prendeu José Jurandir Pereira, que trabalhava como segurança, apenas um dia depois da confissão de Leonardo. Logo a seguir foi a vez de Cláudio, que era cunhado e sócio de Militão, e Raimundo Martins, também no mesmo dia. No dia 24 de agosto de 2001, o local indicado por Leonardo e confirmado por Militão foi escavado. Para surpresa geral, 6 corpos e 6 malas estavam enterradas ali, num espaço muito pequeno dentro do chão da barraca. Os corpos foram encontrados debaixo do cimento fresco que a dona da barraca não se lembrava ter colocado. O crime chocou o mundo. No entanto, a justiça brasileira foi célere e em menos de um ano todos os suspeitos foram julgados e condenados. Luís Miguel Militão Guerreiro, condenado a 150 anos de prisão. Leonardo Sousa dos Santos, condenado a 120 anos de prisão. José Jurandir Pereira, condenado a 120 anos de prisão. Manuel Lourenço Cavalcante, condenado a 120 anos de prisão. E Raimundo Martins da Silva Filho foi condenado a 132 anos de prisão. No Brasil, a pena máxima é de 25 anos, mas ao contrário de Portugal, é possível acumular penas de prisão. No caso de Luís Miguel, são 25 anos por cada uma das vítimas. Os seus cúmplices encontram-se a cumprir penas perpétuas. No caso de Cláudio Cavalcante e Raimundo Martins, cumprem penas em regime semiaberto,
ou seja, a pena é cumprida em colónias agrícolas ou industriais onde podem trabalhar, mas ao fim do dia têm que regressar à unidade prisional. Luís Miguel Militão pode candidatar-se a esse regime em 2024. Luís Miguel Militão foi notícia 2 vezes ao longo dos últimos anos. Em 2012, quando escreveu o livro de memórias sobre os crimes da Praia do Futuro. Por volta dessa altura tentou também frequentar um curso universitário, mas face à repercussão que teve nos mídias acabou por desistir. Conhecido por ser o monstro de Fortaleza, luta na justiça pelo acesso à lei do esquecimento, que consiste basicamente em deixar de ver o nome associado aos crimes da Praia do Futuro. Na prisão é considerado um preso exemplar, estuda e ocasionalmente recebe visitas do filho. Os corpos dos empresários portugueses foram sepultados nas suas terras natais no dia 31 de agosto de 2001. Por hoje é tudo. Se gosta deste conteúdo, dá like e subscreve. Obrigado.